Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Consegui chegar, gente. Desafio em 3 canais, tá bom? Ó, quem tiver por aí já vai convidando o pessoal para participar, porque não tem desculpa para não me assistir, não tem desculpa para deixar de consumir o conteúdo que que eu tô distribuindo aqui, porque eu estou no Instagram, estou também no YouTube e estou também no Facebook. Então, você apareceu por aí, me viu, já dá uma curtida aí, tá bom? E convida os amigos para participar. Aqui no Instagram também é a mesma coisa. Vai curtindo, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Isso irá te ajudar a reduzir os conflitos familiares e a viver uma vida mais harmoniosa. É isso, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Ficou pequenininho, gente. Foi o que eu consegui. Deveria ter colocado em caixa alta, né, pessoal? Mas foi. Bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, live Família em Harmonia. E essa é a live onde eu te ajudo a reduzir os conflitos familiares e também a se conectar com a sua família. E é claro, de uma maneira mais profunda. Vamos sair da superficialidade nas relações familiares, né, pessoal? E para quem não me conhece, eu me chamo Suzana Santana, eu sou psicóloga e estou aqui para caminhar junto com você nessa jornada. E o tema da nossa live de hoje é: isso irá te ajudar a reduzir os conflitos familiares e a viver uma vida mais harmoniosa. E muitos são os desafios para ter sim uma vida em harmonia, principalmente em se tratando do contexto familiar. E algumas pessoas até dizem que é impossível viver em harmonia em família. E se você acha que é impossível viver em harmonia em família, coloque aqui o seu comentário, diga para mim qual é a sua opinião com relação a isso. E muitas pessoas têm sim dificuldade de gerenciar uma relação bacana dentro de casa, e não só no que diz respeito a crianças ou adolescentes, não. E eu nem tô falando disso, eu tô falando de questões que envolvem adultos, filhos já adultos, né? Filhos que muitas vezes se sentem angustiados, se sentem com dificuldade de expressar suas emoções nas relações familiares, sentem que não tem espaço, mesmo sendo adultos, e muitas vezes são filhos que inclusive têm responsabilidades externas de trabalho, né, e até mesmo de compartilhar ali despesas, ou talvez não muitas, mas tem uma certa contribuição no que diz respeito ao contexto organizacional da casa, né? E o quanto que às vezes não se sentem autorizados, não se sentem confortáveis para estar dialogando, para estar expondo as suas ideias. Então, acaba tendo uma situação um tanto quanto delicada nesse contexto, né? E isso acaba, inclusive, gerando muitos conflitos, né? O fato de não ter espaço, o fato de não ter voz, o fato de não ter
não se sentir ouvido muitas vezes, e a gente pode adotar pra gente algumas medidas ou algumas, digamos, técnicas que vão facilitar ou que vão ao menos mediar aí essa questão dos conflitos e fazer com que a relação fique um pouco mais tranquila, fique menos pesada, digamos assim, né? Com que o ambiente seja um ambiente leve, sim. E por que não? Será que é possível ter um ambiente leve em família? Será que é possível ter um ambiente, por exemplo, onde esses mesmos adultos que são filhos terem uma possibilidade de sair, de viajar talvez com os seus pais? Pais esses que muitas vezes não dão muito, digamos assim, crédito, né? Não dão muita atenção, talvez não dão muita... não permitem que eles sejam autônomos e donos de suas próprias vidas, né? Às vezes há muito essa queixa, né? Essa reclamação de: poxa vida, eu pago conta, eu ajudo dentro de casa, mas meu pai não deixa eu falar, meu pai não me ouve, minha mãe quer me dar ordens o tempo inteiro e eu já sou adulto, né? E aí, pessoal, como é que lida com isso, né? São questões que acabam surgindo e que muitas vezes geram ansiedade, geram, além de gerar um estado de um ambiente de animosidade mesmo, né? De conflito, de estresse, né? E o que vai, inclusive, muitas vezes refletir no trabalho dessa pessoa, né? Não só na questão da família, mas no trabalho também. Então, o quanto que é importante a gente poder se dar conta disso, a gente poder avaliar o que a gente tem feito com as nossas relações. Já parou para pensar aqui o que você tem feito nas tuas relações, né? Como é que você tem lidado, até mesmo para poder diminuir aí, reduzir esses conflitos que surgem na tua vida aí dentro da tua casa, né? Será que você está utilizando talvez a estratégia certa, né? E será que você sabe, né? De repente você não sabe qual é a estratégia para ser utilizada. Então por isso que eu tô aqui, para te falar algumas coisas que você pode fazer para diminuir aí, para reduzir e quem sabe até eliminar esses conflitos mais intensos, né? Porque existem períodos da vida, existem situações da vida que levam as pessoas a terem conflitos muito fortes, muito intensos e que acabam tocando nas emoções, né? A relação familiar é uma relação muito delicada, porque não se trata de uma relação de compra e venda, não se trata de uma relação de trabalho, não se trata de uma relação profissional, né? É uma relação que tem o sangue do outro dentro da gente, né? É uma relação que tem emoção, né? Que tem sentimento. E aí isso se torna mais delicado, né? Passa por uma linha aí que acaba afetando ambas as partes, né? E você, será que você está aberto, por exemplo, a ter um diálogo amigo, a ter um diálogo bacana com as pessoas da tua casa e principalmente com teu pai ou com a tua mãe? Será que você tem essa abertura aí dentro de você, né? E o pai também, da mesma forma, será que tem essa abertura de se aproximar, de estar mais dialogável mesmo, de poder falar abertamente aquilo que sente? Porque essa é uma das coisas que acaba sendo, digamos assim, abafada, sendo consumida muitas vezes, né, sendo apagada, que é essa questão da relação entre as pessoas, essa possibilidade de dialogar. O diálogo, eu sempre trago aqui, pessoal, o diálogo é essencial nas relações e isso também vai ser essencial nas relações familiares, né? Não pense você que é porque tá todo mundo em casa, porque tá todo mundo, as pessoas estão mais próximas, que isso vai ser mais fácil.
muitas vezes é o contrário, por estarem todos muito próximos, né? E às vezes essa coisa de estar muito próximo parece que se sabe tudo, né? Parece que se entende tudo, parece que se entende tudo que o outro tem a dizer, né? E aí às vezes não precisa nem ouvir o que o outro tem a dizer, porque eu já sei o que você vai falar. E na verdade não pode ser dessa forma, porque eu acabo bloqueando, eu acabo impedindo que uma porta se abra até mesmo para resolver conflitos. A verdade é que calar-se, né, fechar-se, o quanto que muitas vezes as pessoas acham que isso vai resolver, é o contrário. Fechar-se, calar-se, não conversar, isso vai aumentar ainda mais o conflito, porque fica sempre uma mágoa, né? Fica sempre alguma coisa ali guardada, uma certa dor, um certo rancor, e isso, quando não é falado, não é resolvido. E se não é resolvido, fica ali guardadinho, esperando o momento certo para explodir, esperando a hora certa para a coisa debandar de vez, como dizem por aí, para que a titica seja colocada no ventilador, né? Jogada no ventilador. E aí isso é muito pior, porque aí vai esbarrar em todos e em qualquer um, sem nenhum critério, e às vezes outras pessoas da família acabam sendo sofrendo, né, também por conta disso, sem ao menos ter uma relação direta com aquela situação. Então veja bem o quanto que o diálogo ele pode minimizar, aí ele pode transformar as relações familiares, né? Então, essa é a primeira dica que eu deixo para você aqui, né? Esteja sempre aberto ao diálogo, né? Busque ser amigável no sentido de procurar saber o que a outra pessoa está sentindo. E muitas vezes um grande erro, né? Olha eu aqui dando um spoiler, mas um grande erro é você acreditar que você pode resolver depois, né? É claro que você pode resolver depois, na medida em que aquele momento não seja o momento mais apropriado, né? E você vai respirar, você vai procurar um melhor momento. A questão que eu quero colocar é a seguinte, que às vezes as pessoas falam assim, eu vou resolver depois. Só que depois a coisa fica calma, fica tudo muito tranquilo e as pessoas, digamos assim, acabam esquecendo de resolver. Por que eu coloco um esquecendo assim entre aspas? Porque no fundo não esquece. A questão é que vai dar trabalho, né? Vai depender aí de algum nível de energia, né? Que você vai precisar se dispor. E muitas vezes a situação naquele momento, digamos assim, tá tão bem, tá tão tranquilo que, cara, é melhor, né, digamos assim, nem mexer nessa situação. Deixa quieto, não vamos mexer nisso não. Só que aí você vai empurrando a situação com a barriga, você não mexe, mas daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, pode demorar até meses, você vai ter de novo aquela mesma situação. E o que vai acontecer? Vai haver uma explosão, porque não resolveu aquilo antes. Se você tivesse conversado naquela hora que você achou, bom, tá tudo calmo, acho que dá para resolver agora. Se tivesse resolvido naquele momento, certamente você não estaria agora com esse problemaço aqui na frente. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá conectando? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Como é que tá aí essa mensagem? Como é que tá chegando aí essa mensagem? Deixem perguntas nos canais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube para ver como é que tá. Ó, pessoal, deixa perguntas porque estou aqui para responder as perguntas de vocês, tá bom? Não só no YouTube, no Face e também aqui no Instagram, tá certo? Então, esteja sempre aberto para manter um diálogo, sabe? E talvez essa questão do diálogo seja um grande desafio e tudo bem, né, que possa ser assim, que haja isso, que isso surja como um desafio. Até porque
Provavelmente, se isso for muito difícil para você, se isso for realmente de fato um grande desafio para você, é porque você não está habituado a promover o diálogo, né? Porque provavelmente desde a sua infância você não foi acostumado, você não foi ensinado, melhor dizendo, a promover o diálogo. Só, pessoal, que nunca é tarde. Você pode sim promover diálogo na sua família, independente do período da sua idade, né? E se você cresceu numa casa onde as pessoas não tinham esse hábito, você pode ser o principal agente dessa promoção de diálogo na tua família, né? Então, eu quero deixar aqui bem claro que nunca é tarde para você abrir esse espaço. E se você é a pessoa que talvez mais se incomode com toda essa situação na sua casa, com situações conflituosas, você é a pessoa que vai levantar a bandeira, sim, né? Porque você é a pessoa que tem o incômodo e normalmente quem tem o incômodo é que vai em busca de mudanças. Então, se você está se sentindo incomodado, se você está achando que tem muitos conflitos e que você precisa, pelo menos, reduzir esses conflitos na tua família, você vai ser a pessoa que vai levantar aquela bandeira e que vai promover esse diálogo, sim. Tá certo? Tem algum vídeo aqui em algum lugar na plataforma, não sei se é no YouTube ou se é no IGTV, no Facebook, eu acredito que não, que tem algumas dicas para você, inclusive, promover o diálogo, né? Porque talvez você pense assim, tá bom, Suzana, mas então como é que eu promovo esse diálogo? Já que na minha casa a gente não tem esse hábito, então assiste aqui, procura aqui no YouTube, porque eu já falei sobre algumas coisas que você pode fazer para promover, sim, o diálogo na sua família, tá bom? Uma outra coisa que você também pode fazer, que vai ajudar você a reduzir o conflito na sua família, é você estar sempre aberto a ser amigo, né, das pessoas na tua casa, seja do teu pai, da tua mãe, do teu filho, né? É importante que você coloque-se num lugar de cúmplice, né, daquela pessoa que está ali mais próxima de você, por exemplo, né, uma pessoa que às vezes é até o teu próprio pai, às vezes até a tua própria mãe. Existem algumas pessoas que a gente percebe na família que são um pouco mais difíceis de acessar, mas se você demonstrar uma certa aproximação no sentido de se tornar mais cúmplice daquela pessoa, de se tornar companheiro, digamos assim, pro que der e vier, né, porque muitas vezes a grande verdade é que a gente é um pouco egoísta, né? A gente só quer o venha a nós. E o vosso reino do outro, a gente acaba não correspondendo. E aí, isso não cola, sabe? Isso não traz a conexão, isso não gera vínculo. Então, você precisa, e aí vai ter que partir de você se colocar nesse lugar de cúmplice ali com aquela pessoa, sabe? De poder fazer com que aquela pessoa entenda que ela pode contar com você. E o oposto vai acontecer naturalmente, né? Porque quando eu falo aqui, por exemplo, dessa questão da vulnerabilidade, é bem isso. Não sei quantos de vocês também já viram, tem um vídeo meu aqui falando sobre essa questão da vulnerabilidade, de você se colocar vulnerável e nesse sentido você vai expondo ali as tuas emoções, expondo aquilo que você sente e as pessoas da sua casa vão se aproximando de você e vão tendo confiança em poder também se abrir, em colocar como elas estão se sentindo também nessa relação em família, tá certo? E acaba que muitas vezes isso não é também estimulado na nossa vida e a gente vai precisar trabalhar isso. Isso vai fazer com que a confiança seja estabelecida na relação. Você vai criar um elo de confiança, você vai criar ali uma relação de confiança com as pessoas da tua casa, seja com o teu pai, com a tua mãe, né? Seja com o teu irmão. Eu costumo dizer, gente, que na família a gente sempre tem, pode observar, talvez você não tenha ainda identificado muito bem isso, mas na nossa família tem aqueles que a gente é um pouco mais distante, mas tem aqueles que a gente é um pouco mais próximo. Eu tenho certeza, e aí isso independe do tamanho da tua família, que você tem alguém na tua família que é aquela pessoa que você talvez se identifica mais, que você até pode dizer assim, né? Às vezes não gosto muito de falar assim, mas que você gosta mais, né?
por conta da identificação. E aí, essa é uma grande oportunidade que você tem de ter essa pessoa como cúmplice na tua vida, até mesmo para te ajudar a resolver algum conflito que haja ou que surja ali na tua casa, entende? Então é muito importante a gente ter alguém sim na família. Se você ainda não identificou essa pessoa que pode ser ou que já é o seu cúmplice e você não sabe, busca isso, observa como é que você lida com as pessoas, se dá melhor com fulano, se dá melhor com beltrano, né? E aí, na hora que você tiver uma situação difícil para você resolver, na hora que você se sentir mais angustiado para resolver algo que seja mais desafiador, você vai poder contar com essa pessoa. Você vai, no sentido de você conseguir até mesmo se aproximar melhor dessa pessoa para resolver, e você não vai estar sozinho, né? Às vezes até uma situação na família, de outros membros da família que estão em conflitos, e aí você convidar essa pessoa, né, que está ali na casa com você, a te ajudar a ser um intermediador. Muitas vezes, pessoal, a gente vai ser o intermediário nas relações em família, até mesmo para que o conflito não surja. Muitas vezes, nossa, mas muitas e muitas vezes, eu já fui aqui em casa essa ponte, né? E isso evita muitos conflitos. Promover, né? E aí tem a ver com essa coisa do diálogo. Promover o diálogo na família é essencial, tá certo? Uma outra coisa, gente, tem perguntas, pessoal aqui no Facebook, pessoal aqui no YouTube e o pessoal aqui do Instagram, tem perguntas? Vai deixando aqui, eu vou bebendo água aqui enquanto isso, tá bom, pessoal? Diz pra mim, inclusive, se tá conectando, se o que eu tô trazendo aqui pra vocês tá fazendo sentido, tá identificando com alguma coisa aí na vida de vocês, ou com alguém que vocês conheçam, ou com alguma família que vocês conheçam. Eu acho muito difícil que não identifique com a família de vocês, porque, gente, família é tudo igual, né? Só muda de endereço, como dizem por aí, né? Qual é a família que não tem divergências? A gente trabalha para minimizar isso, a gente trabalha para ir, digamos assim, de certa forma até eliminar, né, essas questões de conflitos, né? Mas isso não é mágica, viu, pessoal? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer aos poucos, sabe? Que é um trabalho a longo prazo, principalmente se você tem uma família onde o forte, né, digamos assim, melhor dizendo assim, onde o hábito dessa família já é enraizado nas questões de conflitos. Então, é muito importante que a gente possa conseguir identificar isso, sabe? Para trabalhar isso. Se a tua família não tem o hábito, né, de se relacionar bem, é você que está incomodado, como eu disse aqui no início, que vai levantar a bandeira do vamos resolver a vida? Porque, gente, eu vou te falar, é possível ter menos conflitos sim em família, é possível. E eu posso dizer que se você faz um trabalho, um exercício de treinamento primeiro com você, você consegue até mesmo eliminar o conflito, sabe? Eu não tô dizendo que não vai haver divergências de opiniões, né? Mas o que eu tô falando é que você pode tirar do ambiente da tua família aquela nuvem negra que muitas vezes fica pairando. É ou não é verdade, né? Às vezes até por uma questão de divergência, porque um ou outro não aceita a opinião do outro, né? Porque um ou outro acha que é só a opinião dele que vale, e aí depois, às vezes, até de uma conversa que não foi uma conversa bacana, fica aquela nuvem negra, fica aquele peso na família, né? As pessoas mal se falam ou se falam entre os dentes. Eu já vivi um pouco disso, que quem aqui nunca sua mãe ficou de mal com você, gente? Fala aqui pra mim. Gente, direto. E eu tô falando de minha vida quando era criança, não, tá? Tô falando depois de velha, né? Mas aí, depois de velha, foi péssimo. Depois de velha, gente, olha só o que eu tô falando. Mas enfim, depois de uma certa idade, ficou melhor, né, pessoal? De você
porque você não concorda com alguma coisa, a mãe ou o pai, sei lá, te dá um gelo, sabe? Fica de mal e fica um climão, né? Fica um ambiente ruim. E eu aprendi a lidar com isso, né? E entender que eu não tenho que ficar acolhendo isso pra mim, sabe? Que isso não pode me atravessar. Imagina se cada vez que alguém não concordar com uma ideia que eu tenha, e ficar, digamos assim, de cara fechada pra mim, ou de ficar de mal comigo, eu ficar afetada com isso, sabe? E é claro que isso é um exercício que você precisa fazer de mergulho dentro de você, de aprofundamento com as suas emoções, porque quando vem determinada coisa, né, como por exemplo a situação dessas de ficar de mal, né, a primeira reação que se tem é: poxa, de você ficar chateado porque fulano tá chateado contigo. Olha só. É ou não é verdade? Né? De você fica chateado, né? Fica, eu costumo dizer que você fica dodói. É ou não é verdade? Né? Porque o fulano tá chateado. Mas, gente, se o fulano tá chateado, isso é um problema do fulano. Eu não posso ficar chateado porque o fulano ficou chateado, sabe? Com alguma coisa que eu falei e que não foi nem ofensivo. Ou com alguma discordância minha, porque as pessoas têm todo o direito de discordar de quem elas quiserem, da opinião que elas quiserem, sabe? Agora, o que a gente faz com isso que a gente recebe do outro, né? Aí é que são outros 500, como dizem por aí, né? Mas muitas vezes, porque nós não estamos bem resolvidos, é que a gente acolhe, né, situações desse tipo, né? A gente importa. Eu aprendi essa coisa do importar e fez muito sentido pra mim, enquanto que muitas vezes a gente acaba importando, trazendo lá de fora pra dentro, porque importar é isso, né? Quando a gente importa um produto, né? O Brasil importou da China o produto XYZ, né? O Brasil trouxe lá da China pra cá, pra dentro, né? Então, quanto que a gente se importa demais. A gente dá muita importância, muitas vezes, para coisas que não são tão importantes, e é a gente que dá o poder pro outro, é a gente que dá esse valor pro outro. Tá certo, pessoal? Bom, e aí tem mais algumas coisas aqui, gente, pra gente estar falando, que que também vão te ajudar a reduzir os conflitos familiares. Deixa eu só beber mais um pouco de água, gente, que eu fico seca. Gente, faz pergunta aqui pra mim. Porque eu gosto de responder. Tá bom? Bom, então vamos lá. Uma outra coisa que vai te ajudar a reduzir os conflitos familiares e fazer com que você viva uma vida em família mais harmoniosa é você trabalhar a compreensão entre os membros da família. Isso é muito importante, né? É você trabalhar a sua própria compreensão, né? E aí isso significa, de certa forma, você poder, de alguma maneira, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso vai levar você, inclusive, isso fala, melhor dizendo, de empatia, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu me coloco numa posição de compreender o outro, né? Eu acabo gerando um ambiente mais amistoso. Eu acabo criando um ambiente onde as pessoas sentem mais confiança de compartilhar e de estar perto de mim. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa reativa. Eu sou uma pessoa compreensiva, né? É claro que vão existir momentos que vai ser um pouco mais desafiador você estar nessa posição. Por isso que eu falo que é um trabalho a longo prazo de treinamento. Você precisa se treinar quando você estiver numa situação mais desafiadora, parar, pensar no que está acontecendo, refletir naquele momento, respirar. Se você precisar sair daquele espaço, daquela conversa com aquela pessoa, sai assim, né? Não dando as costas como resposta, porque isso vai soar reativo. Mas falando até mesmo com a pessoa: olha só, fulano,
Deixa eu respirar um pouco, porque eu não tô conseguindo raciocinar. A gente não tá chegando em lugar nenhum com essa conversa, sabe? De poder respirar e ó, depois retomar. E retomar mesmo, sabe? E retomar o quanto antes. Não deixar pra amanhã, depois e nunca retomar o assunto. Entende, pessoal? Então, é você trabalhar, sim, a compreensão entre as pessoas da família, né? Se colocar numa posição do lugar do outro, tá certo? Evite também uma outra coisa que vai te ajudar a reduzir os conflitos familiares e fazer com que você viva uma vida mais harmoniosa. É você evitar julgamentos. A grande verdade é que nas relações, de uma maneira geral, a gente acaba sempre julgando as pessoas. Não é verdade, mas o julgamento, na verdade, é uma defesa, né? Você julga, né? Você coloca o outro na parede, você coloca o outro diante do martelo do juiz, que é você, porque quando você julga, você se coloca no lugar de juiz, né? Você aponta o dedo, você coloca o dedo na ferida da pessoa, né? Você acaba criando, sim, um ambiente mais desconfortável, sim, né? Você faz com que aquele ambiente seja um ambiente de difícil acesso entre as pessoas, né? Mas no fundo você está se defendendo, né? Porque quando você julga o outro, você aponta, você coloca em evidência o erro do outro. E aí você meio que de alguma maneira esconde o seu. Porque quando a gente coloca o outro em evidência, nós saímos do foco. Entende? Tá fazendo sentido, pessoal? E se eu saio do foco, eu não tenho... O outro não tem por que me acusar, o outro não tem por que me apontar, o outro não tem por que me colocar na parede, porque eu não estou sendo eu o foco. Então, evite julgamento, porque quando você julga, você gera desconforto na pessoa. E quem somos nós, né, para julgar o outro? Porque nós também temos falhas. Se você fizer aquilo que eu falei lá no item anterior, de se colocar no lugar mais compreensivo, de ser um pouco mais empático, certamente você vai sair, você vai desviar dessa rota do julgamento. Por quê? Porque você vai se colocar no lugar da pessoa, você vai pensar assim, ó, uma coisa bacana para fazer esse exercício de empatia e sair desse lugar de julgamento é exatamente pensar na hora da situação, né, na hora do desconforto daquele momento, pensar assim, o que será que essa pessoa, né, o que será, por exemplo, que a minha mãe está sentindo nesse momento para falar isso para mim? Né? Isso ajuda você a sair do lugar de reatividade, entende? Tá coerente aqui pra vocês, pessoal? Tá fazendo sentido? Vocês estão conectando com isso que eu estou falando, galera? E aí, fala pra mim, pessoal. Eu amo saber como é que tá sendo aí a mensagem pra vocês. Eu vou responder aqui o comentário, tá, Tayla? Já. Deixa eu só... vou deixar aqui uns minutinhos finais pra gente poder estar comentando. E se alguém tem mais coisas aqui pra perguntar, pra falar, é só colocar que a gente vai responder, tá certo? Bom, uma outra coisa, e pelo que eu tô vendo aqui, é o último ponto que eu coloquei aqui, né? Porque são muitas informações, não é verdade? É você saber ceder. Gente, eu sei que isso é uma tarefa muito difícil, né? É um desafio, principalmente se você se considera uma pessoa um tanto quanto orgulhosa. E nas relações como um todo, a gente precisa deixar o orgulho de lado. A gente precisa abrir mão, muitas vezes, de coisas que a gente acha que... tá bom, eu acredito assim, é verdade pra mim, mas ele não acredita assim, minha mãe não acredita assim, meu pai não, sabe, não vai mudar nesse aspecto.
beleza, então eu abro mão disso, sabe por quê? Não vai fazer diferença na minha vida, muito pelo contrário, sabe? Se eu abrir mão disso, eu vou evitar, inclusive, um desgaste aqui nessa relação, eu vou evitar, inclusive, um conflito nessa relação. Então, o quanto que é realmente importante você se colocar no lugar de poder abrir mão, tá? De algumas escolhas ou de algumas situações, né, que você acredita que não vai fazer diferença para você, não vai, porque às vezes a gente quer manter ali firme um posicionamento só pra dizer que, ó, tá vendo como eu estava certo? Essa que é a verdade, né? E se manter ali numa posição de espizinhar, talvez, o outro. E às vezes não é nem com esse objetivo claro, sabe? É com algo assim que fica um pouco nas entrelinhas, né? Que fica meio que por trás, que fica meio que como uma mensagem subliminar, entende? Então, a gente vai precisar deixar assim um orgulho de lado muitas vezes para não ficar naquela quebra de braço, sabe? Um faz força para um lado e outro faz força para o outro. Eu já entrei, por exemplo, em discussões, não sei se vocês já aconteceu isso aqui com vocês, mas eu já entrei em discussões, por exemplo, dentro de casa, né? Aonde no final das contas, cara, eu já nem sabia mais por que se estava discutindo, entende? E aí, no final das contas, como não se sabe mais nem por que se está discutindo, não se resolve o que foi colocado inicialmente como questão, né? E ainda as pessoas saem chateadas, saem magoadas umas com as outras. Então, será que realmente vale a pena? Vale realmente a pena eu manter ali a minha força, né? Aquela coisa ali do meu braço, mesmo eu vendo que não é nem algo tão importante assim, não é nem algo que vai fazer diferença na minha vida. Será que vale realmente a pena? Eu vou deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês para vocês pensarem sobre isso, né? Vale a pena ficar numa quebra de braço de assuntos e situações que não estão te levando ao crescimento, que não estão te levando a lugar nenhum? Essa aqui é a verdade, né? Então vocês vão ficar aí com essa pulguinha atrás da orelha, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui sobre as perguntas, gente. Deixa eu só beber um pouco mais de água, porque eu bebo muita água, porque eu falo bastante. E o tempo de vocês fazerem pergunta é exatamente o momento que eu bebo água, entendeu? Eu não sei quantos de vocês que estão aqui sabem, mas eu faço lives, principalmente no Instagram, todos os dias às 17 horas, certo? E agora eu estou com um novo desafio na vida, que é promover esse conteúdo também para outras plataformas, para outras pessoas que às vezes não têm o Instagram, mas têm o Facebook, às vezes não tem o Facebook, mas acessa o YouTube. Então eu estou buscando trazer esse material para todas as demais plataformas, e assim mais pessoas podem ter acesso, tá certo? Então vocês divulguem aí, gente. Eu vou dar um print aqui. Eu não faço muito essas coisas não. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer, pessoal. E aí, uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem também é dar um print aí na câmera e postem no feed de você. No feed não, nos stories. Se quiser postar no feed também pode. Posta aí pra galera ver e vir também aqui participar das lives com a gente. Porque me diz aqui, o que eu tenho trazido pra vocês tem sido relevante? Fala aqui pra mim. Tá contribuindo para a vida de vocês? Tá ajudando a vida de vocês? Estou com bastante ansiedade, diz a Thaís Souza. Oi, Thaís, seja bem-vinda. E talvez, pode ser, eu não sei, né? Porque você não me falou, Thaís, mas pode ser que... dá um sorriso, calma aí. Peraí, Thaís. Vou fazer o sorriso, E aí, foi?
acho que foi, né, pessoal? Porque a gente não sabe, tem um delay. Ai, Senhor. Eu espero que tenha ido, hein? Se não for, me avisa. E aí, Thaís, você tá falando aqui que tá com bastante ansiedade. E a gente costuma falar aqui muito sobre assuntos de família, sabe? E eu não sei se você sabe, mas questões... Obrigada, minha querida! Questões familiares, Thaís, podem sim levar a sintomas de ansiedade, tá? A gente pode estar falando um pouco mais à frente sobre isso, mas qualquer coisa que você quiser, você pode me chamar no inbox, me chama no Messenger ou no inbox do Instagram, que a gente conversa um pouco melhor. Mas eu posso até promover aqui uma live, vou até anotar aqui, sobre esse tema, né? O quanto que a família muitas vezes promove, sim, de certa forma, o ambiente familiar pode promover ansiedade na vida da gente, dependendo do que a gente esteja passando no momento, dependendo de como seja essa relação, seja com os pais, né, com o marido, com filhos e etc, tá certo? Respondendo aqui a pergunta, porque tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver, que eu vi que tem uma pergunta aqui sim. Peraí. Ih, gente, o negócio travou. Peraí. Como ajudar um parente que é teimoso e já tem idade avançada, mas que não gosta de ouvir a nossa opinião quando queremos ajudar? Olha... É uma pergunta bem bacana, bem interessante. Por quê? Primeiro que as pessoas que têm mais idade, né? E aí, quando eu tô... Não sei se é esse o caso, mas quando eu tô falando aqui de pessoas com mais idade, às vezes a gente pode estar falando até de pessoa idosa, né? E não que elas não vão mudar, tá certo, pessoal? Mas tem uma grande tendência a ter mais resistência a mudanças, a novas ideias, tá? E não, repito aqui, não significa que ela não vá mudar. Ela pode mudar sim, ela pode mudar de opinião, ela pode mudar o comportamento. E aí, se você tem uma pessoa na sua família, né? Muito embora aqui você tá colocando como parente, mas digamos que seja uma avó que mora com você, então ela é da sua família, né? E aí você quer falar, né? Quer trazer uma ideia pra ela, né? Olha, faz assim, que assim vai ser melhor, que assim vai ser mais produtivo, que assim você vai se dar bem, né? E aí ela já tem aquela ideia fixa na cabeça, ela já tem aquele conceito pronto pra ela na cabeça dela, e é difícil pra ela mudar, né? E aí você vai precisar fazer um trabalho, né? De aos poucos, isso vai requerer sim paciência sua, né? De você poder mostrar aos poucos pra essa pessoa o quanto que a sua forma também não é a única, não é a única melhor forma, mas também vai ajudar, vai agregar, sabe? Você trazendo talvez uma experiência, né, de uma situação parecida, ou até mesmo de uma situação mesmo que você tenha vivenciado, daquilo que você está querendo trazer para ela, que é importante, que vai ajudar, entende? Não sei se eu tô conseguindo responder, né? Você tá falando aqui, ó, ajudar um parente que é teimoso e que já tem uma idade avançada, né? Mas que não gosta de ouvir a opinião, não gosta de ouvir a nossa opinião quando a gente quer ajudar. Algumas pessoas, por se tratarem de já ter um percurso de educação, de não conversar muitas vezes, na vida adulta vai se tornar um pouco mais difícil ela mudar, né? A gente, por isso que quando a gente tem esse start, a gente tem essa chave nossa mudada, né? A gente às vezes inclusive acaba querendo que todo mundo mude com a gente, e o quanto que a gente vai precisar ter paciência para poder as pessoas mudarem, vai inserindo conteúdos inclusive que possam fazer ela ter essa mudança de chave, né? Porque mudar, gente, não é de uma hora para outra. Você provavelmente não mudou a sua opinião de uma hora para outra. Você começou a consumir conteúdos que foram de encontro a ideias que você começou a acreditar, né? Que você começou a acessar, né? E aos poucos você vai mudando a sua mentalidade. E da mesma forma, quando se trata de pessoas idosas, talvez o trabalho seja até um pouco maior, né? Eu ouso dizer que vai ser um pouco dobrado, porque você vai ter que ter mais paciência, porque olha,
Já parou para pensar que teve um período já longo da vida daquela pessoa para ela adquirir e para ela implementar aquela ideia ou aquela forma de ser na vida dela? E ela vai precisar passar por um processo de desconstrução, e você vai ser a pessoa que vai ajudá-la. Não adianta você querer forçar a barra, sabe? É igual criança birrenta, né? Não adianta você querer impor a tua opinião a qualquer modo, né? Fazer com que aquela pessoa aceite a tua opinião porque aquela opinião para você é a mais coerente, é a certa, entende? Isso só vai fazer com que a pessoa seja reativa àquilo que você está trazendo para ela. Então, é ter paciência e inserir aos poucos a tua ideia, inserir aos poucos conteúdos de outras pessoas que confirmam a tua ideia, exemplos de outras pessoas, talvez até de pessoas da mesma idade dela, entende? Porque aí ela vai se identificar, né, com a questão, por exemplo, da idade, entende? Eu não sei se respondi, tá? Sabia que era idoso, gente. Porque eu já imaginei que fosse idoso. Porque idoso realmente tem uma dificuldade. Não vê com relação, por exemplo, às redes sociais, né? Um exemplo assim mais prático. Cara, rede social para um idoso, e às vezes não precisa ser muito idoso não, tá, pessoal? É muito difícil, é um desafio, porque é uma novidade, ter que acessar uma coisa diferente, sabe? Gente, até pra gente é desafiador a gente acessar aquilo que a gente não está acostumado. Imagina para uma pessoa idosa, sabe? Porque já tá ali na cabeça dela tudo formatadinho, é daquele jeito, sabe? É daquela forma que a coisa funciona. Só que a gente sabe que não é, que existem outras, não que a forma dela não funciona, mas que existem outras possibilidades de fazer a coisa também funcionar. E muitas vezes a coisa vai funcionar até melhor, entende? Só que ela não sabe, ela simplesmente não tem acesso àquilo, ela simplesmente não conectou, né? E aí a gente vai ter que fazer esse exercício. Obrigada, Mara Lúcia! Mara Lúcia Francisca tá aqui também participando aqui na live do Facebook. Gente, tô amando esse negócio de fazer live em vários lugares. Só que a atenção fica assim, né? Espalhada. Mas tá ótimo. Eu estou literalmente amando. Estou amando também as perguntas que estão sendo colocadas aqui, ó. Sim, a pessoa idosa. Boa, que matéria boa. Ah, gostou, Socorro, que bom. Fico feliz de estar contribuindo na vida de vocês. E aí, todos esses aspectos que eu tô trazendo aqui, pessoal, essa forma de introduzir, por exemplo, na questão do idoso, essa forma de se comunicar, de trazer conteúdos de fora, né, pra essa pessoa, isso, o jeito que você faz vai ajudar você, sim, a reduzir os conflitos na família e vai fazer com que você tenha uma vida harmoniosa. Por quê? Porque você, por exemplo, como eu falei aqui, não adianta você bater de frente, você querer falar, você querer fazer com que a pessoa haja da maneira que você pensa, sabe? Porque isso vai gerar o quê? Conflitos, que é exatamente o que você está querendo o quê? Reduzir. É exatamente aquilo que você não quer. É exatamente aquilo que você está querendo diminuir na tua relação em família. Então, eu ser mais flexível, né? Eu ser dialogável, né? Porque às vezes a gente não tem argumentos, e aí, porque a gente não tem argumento, a gente bate de frente. Por quê? Porque a gente quer impor a nossa opinião, o nosso modo de pensar. E o quanto que é melhor a gente buscar conteúdos onde nos possibilitem ter argumentos. Então, tenha argumentos, crie o seu próprio repertório, tá certo, pessoal? Porque aí você vai evitar conflitos, você vai fazer com que os conflitos sejam reduzidos nas relações em famílias, e aí você vai ter, consequentemente, mais harmonia na sua família. Não é à toa que o nome do nosso programa é Família em Harmonia. Gente, tem um canal no Instagram, gente, é tanta informação que até eu fico confusa. Tem um canal no Telegram onde você pode acessar, entrar e ir lá
eu tô reorganizando, tá, pessoal? Eu vou estar passando informações dessas questões que a gente tem tratado aqui, de relacionamentos familiares, de poder reduzir os conflitos, de ter um ambiente mais harmonioso, tá? Então, se você quiser mais conteúdos, se você quiser fazer parte desse grupo seleto de pessoas que acessam esse tipo de informação, entra lá no meu grupo do Telegram. Tem também o grupo no WhatsApp, onde você pode compartilhar a tua experiência e fazer perguntas, porque a diferença é que no Telegram você só consome o conteúdo, não tem como você perguntar, nada disso. No WhatsApp você pode me perguntar e eu vou entregando as respostas, tá certo, pessoal? Então escolhe, se você não achar, eu vou deixar por aqui em algum lugar, tá bom? Tanto no YouTube quanto no Facebook, os links. No Instagram, você acessa através da minha bio. Tem um link aqui na minha bio que você pode entrar, você já cai direto no grupo, tá certo? Gente, tá maravilhoso estar aqui com vocês. Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo estar aqui nesse espaço, conversando e tirando dúvidas e trazendo perguntas? Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo? Postem a minha foto aí em algum lugar, dizendo pra galera que tem live todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, tá bom? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube. E acesse meu YouTube, pessoal, porque não tem só essas lives, tem outros vídeos, tem vídeos curtinhos também que você assiste em 2, 3 minutos no máximo, e de dicas que você pode já começar a aplicar na sua vida, tá certo, pessoal? Respondi, né? Ô, velhinha cabeça dura. Sim, já faz parte do nosso... Ai, que bom que já faz parte do dia a dia de vocês. Muito bom mesmo, bom saber. Gente, então, pessoal, é isso, galera. Eu tô aqui que tô. E amanhã a gente tem o nosso encontro marcadíssimo novamente aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Vem pro grupo do Telegram. Beijos, pessoal, e até amanhã. Tchau.